Olá, queridos, é um prazerzaço estar com vocês novamente. Eu sou Cristiane Lima, sou psicóloga, terapeuta de casal e família, facilito círculos femininos, acompanho muitas mulheres nesse resgate, nesse autoconhecimento de buscar essa essência do ser mulher nesse mundo contemporâneo, esse feminino muitas vezes tão abafado nessa sociedade e que a gente possa voltar para casa, para a nossa casa interna. E é um trabalho que eu amo muito fazer. Também facilito e sou professora de constelações familiares. E a constelação é algo que eu amo, que atravessa a minha vida, o meu posicionamento no mundo, o meu posicionamento como profissional, como mãe, como mulher, né? Tudo isso me atravessa essa inteligência sistêmica e é a partir desse olhar que eu vou trazer mais reflexões para vocês. E hoje eu fui convidada para falar dos casais, segundo casamento, padrasto, madrasta, né? Filhos do primeiro e segundo, filhos do atual casamento, tudo isso a gente vai bater um papo hoje. Mas antes de falar da separação, né, dos segundos casamentos, eu quero falar do casamento. Quando eu falo de casamento, gente, eu não estou falando aqui de papel passado necessariamente não, tá? Quando eu falo de casamento, eu falo de vínculos. E o vínculo, ele nunca é perdido, ele sempre permanece. E aí é um ponto importante, porque que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar. Porque num relacionamento amoroso, afetivo, é o momento que a gente mais se conhece. É o momento que a gente mais se desnuda, é de um crescimento pessoal, espiritual muito grande. É uma honra poder viver um relacionamento afetivo, mesmo que ele termine, mesmo que seja com dor, mesmo que seja no amor. Um relacionamento amoroso, ele nos desnuda, ele nos possibilita, né, reconhecer nossas sombras, reconhecer nossa possibilidade de ceder, de calar, nossa possibilidade de ter uma fala mais elucidativa, de escuta mais apurada. É uma lapidação. Eu costumo brincar com os meus alunos que os transitórios são necessários para o nosso crescimento. A gente vai se lapidando e o outro vai se lapidando na gente até que a gente encontre aquela pessoa com quem a gente quer seguir a nossa jornada. E o relacionamento de casal, né, a gente sempre tem um desejo, né, de que ele aconteça, porque ele é uma ordem natural da vida. Se casar é a ordem natural da vida. A gente é preparado desde criança para esse casamento. Na infância, na juventude, na idade adulta, a gente vai sendo preparado, por ser uma ordem natural da vida, vai sendo preparado para esse encontro, encontrar essa pessoa com quem eu quero dividir a vida enquanto casal e com quem eu quero construir uma família através dos filhos. E é muito interessante olhar para isso, né? Porque mesmo aqueles que falam assim, não tenho vontade de dividir minha vida com ninguém, não quero ninguém comigo e tal, mas essa pessoa aí, ela precisa dar uma olhada nisso em terapia, numa constelação familiar, porque na verdade uma união é o prosseguimento da vida. Quando a gente se une a alguém e traz filhos ao mundo, a gente está dando prosseguimento à vida. Então, o casamento, a união, ele é fundamental para a nossa existência. Tanto que, quando a gente está acompanhando um filme ou uma série que a gente gosta muito, sempre tem um par romântico, né? Mesmo que eles se desencontrem ao longo do processo, a gente só fica satisfeito quando aquele par romântico fica junto. Vocês já perceberam isso? Porque isso atende às nossas necessidades. Porque a gente também quer encontrar esse alguém, a gente também quer seguir essa jornada juntos. Nós não nascemos para ser separados, sozinhos, nós nascemos para estar juntos, né? Compartilhando a vida, nos acompanhando, nos fortalecendo, e é isso. Então, falando de casamento, a gente vai falar também das separações, né? O que dificulta um casamento de seguir a jornada, né? Assim, muitas coisas dificultam. Primeiro, a nossa dificuldade de entrega ao vínculo. Muitas pessoas querem se relacionar, mas têm dificuldade de se entregar, têm dificuldade de se vincular por questões dela, por questões de traumas infantis, questões de desordem na família de origem. Uma desordem na família de origem prejudica aí muito que eu tenha um novo casamento, que eu tenha uma relação, que eu me entregue para essa relação. Então essa entrega, né, essa intimidade, ela é fundamental. Outras coisas que podem atrapalhar, infidelidade, né, traição e infidelidade, aborto do próprio casal, ou um aborto anterior ao casamento que não é elucidado, que não é respeitado, não respeitar os vínculos anteriores,
Todas as pessoas que fizeram parte da nossa vida anteriormente têm um lugar na nossa história. A gente precisa honrar com respeito. Então, quem são essas pessoas que precisam ser honradas? Com quem eu tive um relacionamento de muito tempo, né, que criei expectativa de vida, com quem eu tive um vínculo sexual muito importante, não importa o tempo que eu tenha tido com essa pessoa, mas foi com essa pessoa que eu tive um vínculo sexual importante. E o primeiro marido, ou o segundo marido, a primeira esposa, a segunda esposa, todas essas pessoas com quem eu casei e fiz vínculo, eles fazem parte da minha história, e fazendo parte da minha história, eles precisam ser honrados e respeitados. Só assim eu consigo ter uma segunda união. Mas para falar da segunda união, vamos falar da separação. Por que se separar é tão doloroso? Por que uma separação é tão difícil para todos nós? Porque a gente não está preparado para se separar. Nós somos seres humanos e a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos sentimentos, o que a gente realmente quer, ou então de colocar o que a gente realmente quer. E a gente tende, quando a gente quer ir embora de uma relação, de uma situação, seja ela afetiva, seja ela de emprego, seja ela de amizade, a gente tende a buscar tudo aquilo que o outro tem de complexo. A gente começa a falar que não tá legal, que o outro me trata mal, que não me dá carinho, e a gente começa a elucidar e enumerar tudo aquilo que o outro tem de negativo, para até que a relação termine numa briga. Então as separações acontecem muito numa briga. Então uma separação de casal ela é dolorosa porque muitas vezes a gente não tem maturidade para sair dela. E também é dolorosa porque a gente, além de se separar enquanto casal, a gente se separa enquanto sistema. Aquele homem convivia no sistema da mulher e aquela mulher convivia no sistema daquele homem. E de repente a gente se separa os sistemas, se separa também dos sistemas. E esses sistemas também é muito sofrido, porque eles depositaram muita energia nessa relação, depositaram expectativas, né? Cada um dos sistemas, seus pais, seus avós, ficam preocupados com uma separação. E também tem a separação social, os amigos, os sócios, né? Quando a gente se separa, a separação ela é dolorosa por todos esses aspectos. Inclusive o que pesa para a sociedade, né? Muitas vezes um casal vai parar no litígio para poder resolver uma separação que não pode ser conversada e dialogada. Então é por isso que uma separação dói muito. Primeiro porque a gente não tem maturidade, muitas vezes a gente não consegue dizer o que realmente, qual é o que me motiva a separação. Segundo, porque a separação de dois sistemas, então a gente se separa da família do outro também. Muitas vezes a gente entende que uma tem que ficar do lado da outra, isso que gera muita confusão, muito conflito. Segundo, porque tem as expectativas da nossa família atual, eles tomam partido, ou eles tomam partido, encontram um culpado, né? Então a gente também fica se sentindo mal por trazer esse sofrimento para nossa família de origem, nossos pais. A gente tem um sofrimento social, né? Nossos amigos, de quem agora vai ser amigo de quem, nossos primos, nossos sócios, às vezes a sociedade de empresa. E quinto é do sistema, né? Todo o sistema que vai aí sendo gerenciar para poder que o divórcio aconteça. Então uma separação ela é muito dolorosa. E como a gente pode fazer com que essa separação fique mais saudável? Uma separação saudável é quando a gente consegue, com amor e honra, respeitar essas pessoas com quem a gente viveu e conviveu durante anos. Esse vínculo, respeitar o tempo que nós aprendemos, fomos lapidados e fomos construindo sonhos, expectativas, alcançando metas, tendo filhos, né? Trazendo ao mundo filhos. Então, assim, para que a gente possa ir para um segundo casamento, uma segunda relação ou terceira, a gente só consegue ir de forma plena se a gente honrar a primeira família, a primeira parceira ou o primeiro parceiro. Como a gente pode fazer para honrar essas pessoas? Olhando para elas com respeito e trazendo para o coração, incluindo essas pessoas no coração, né? Essa primeira esposa, esse primeiro marido, ele fez parte de uma trajetória. Ele nos lapidou para essa próxima relação. Então, como eu tenho que falar para o meu primeiro marido, por exemplo, ou você precisa falar com a sua primeira esposa, você pode dizer assim:
Muito obrigado por tudo que vivemos. Eu agradeço pelos filhos que tivemos. Sigo carregando comigo 50% da responsabilidade pelo término do nosso casamento. E deixo com você 50% da responsabilidade pelo término do nosso casamento. Eu me libero e eu te libero. Esse é um exercício importante que tem que vir do coração. Porque só respeitando esses primeiros parceiros, esses primeiros companheiros, é que a gente vai conseguir ter uma segunda união saudável. Quando a gente não tem esse respeito, a gente fica com sentimentos truncados, porque a gente continua ligado ao anterior. Porque se eu não vou embora com respeito, eu fico lá com amor torto, eu fico com mágoa, com ressentimento, com raiva, ou seja, eu ainda estou ligada ao anterior, eu ainda estou ligado ao anterior. Então, quando eu estou ligada ao anterior, eu não consigo instituir uma nova relação de forma saudável. Eu até posso tentar, mas aí o que vai acontecer? Eu vou repetir a história. Vou atrair uma pessoa que eu vou me apaixonar, que vai ser importante para mim, e aí de repente algo começa a desandar e eu vou me sentir vítima de novo naquela situação, e aí o outro é o algoz, eu sou a vítima e a gente se separa de novo. Enfim, quando a gente honra os vínculos anteriores, a gente se coloca inteiro para uma nova relação, a gente se coloca pronto para uma nova relação. E aí esse novo casamento, ele é importante nessa nova união, porque quais são as palavras importantes que a gente precisa pensar numa nova união? Precedência e prioridade. Precedência e prioridade são palavras importantes quando a gente vai ter uma segunda união. Por quê? Porque se eu entendo que quando eu me separei daquela pessoa, eu continuo fazendo parte daquele sistema e aquela pessoa continua fazendo parte do meu sistema, quem veio primeiro tem precedência. Isso está ligado à lei da ordem e hierarquia no sistema familiar. É importante para que um relacionamento, para que um sistema familiar viva em harmonia, que tenha ordem e hierarquia no sistema. E dentro dessa ordem, dessa hierarquia, quem tem precedência no sistema é quem chegou primeiro. Então, se eu tive um primeiro casamento e me separei, essa pessoa tem precedência no meu sistema. Ela tem precedência ao atual. E quem tem prioridade? O atual. Não quer dizer que o meu amor não seja maior agora, que o meu amor não seja inteiro agora. O fato do meu primeiro marido ou da minha primeira esposa, né? Tem homem aí ouvindo também, ter precedência no sistema, não quer dizer com que esse atual, o meu amor não seja mais abundante. Claro que não. Eu só respeito essa primeira pessoa e assim eu consigo ter uma segunda união. Então, precedência e prioridade. O atual companheiro, a atual parceira tem prioridade no sistema. Então, é aquela com quem eu vivo, com aquele com quem eu quero compartilhar a vida e seguir o meu caminho. Então, é muito importante a gente olhar para isso, não só entre o homem e a mulher, mas também os filhos. Porque quando eu tenho um filho de um primeiro casamento, o meu filho também tem precedência. Inclusive, tem precedência para essa nova relação. O meu filho vem primeiro do que esse novo companheiro. E esse filho vendo primeiro, ele tem precedência e prioridade também. Muitas pessoas esquecem, quando tem uma nova relação, esquecem dos seus filhos anteriores. Não querem saber, ou tem dificuldade de lidar com isso, deixa para a mãe cuidar, ou deixa para o pai cuidar, ou acha que esse amor aqui vai substituir tudo. E aí isso desequilibra muito o sistema, isso prejudica muito a criança e prejudica muito o próprio casamento, porque quando eu não coloco esse casamento novo em ordem, esse casamento também fica tensionado, ele também fica fora de foco, ele também fica fora de ordem. Então é importante entender que a primeira relação, os filhos da primeira relação têm precedência e o atual companheiro tem prioridade. E se o meu companheiro, o novo companheiro, tiver filhos? A mesma coisa. As esposas dele, as ex-esposas dele, as primeiras uniões dele têm precedência. Os filhos têm precedência e eu, nesse momento, tenho prioridade.
Então vamos olhar um pouquinho, eu quero trazer como experiência, né, o que eu ouço muito no consultório, o que eu vejo muito nos workshops de constelação, quando eu vou trabalhar um casal, ou quando uma pessoa vem me trazer, sabe o quê? Dificuldade de relacionamento com os filhos. Por quê, gente? Quando a gente traz uma criança ao mundo, essa criança é filho do pai e da mãe. Se eu não respeito o meu primeiro marido, que é pai do meu filho, eu estou, de alguma maneira, não respeitando a metade do meu filho. O meu filho é composto 50% de mim e 50% do pai. Se eu rejeito e excluo o meu primeiro marido, tudo que eu rejeito e excluo cria muita força aqui dentro, tá, gente? Isso é uma frase importante. Aquilo que eu rejeito e aquilo que eu excluo tem muita força dentro de mim. E se eu excluo ou rejeito o pai do meu filho, eu estou excluindo e rejeitando, sem perceber, 50% do meu filho. Então isso prejudica muitas relações. Eu recebo muitos casos de dificuldade de relacionamento de mãe e filha, de pai com filho, né, e sucessivamente, porque aí quando a gente vai abrir uma constelação, quando a gente vai ver exatamente o que está acontecendo, é porque aquela mãe não respeita o pai, ou porque aquele pai não respeita aquela mãe. E aí, o que acontece se eu não respeito o meu filho, se eu não respeito o pai do meu filho, eu ando com meu filho pela metade. Eu só valorizo aquilo que é da minha parte e desvalorizo aquilo que é da parte do pai. Então eu desvalorizo também o filho. Então é importante olhar para isso, é necessário, né, e é saudável compreender que sair das relações com respeito é também estar aceitando o nosso filho por inteiro. E para que o nosso filho seja feliz e saudável na vida, é importante que ele ande com os dois pés. Se o filho não pode amar a mãe, ele anda perneta. Se o filho não pode amar o pai, ele anda saci pererê. E quem é que permite? O pai e a mãe. Então, incluir os ex-parceiros, incluir o vínculo anterior, é também incluir os nossos filhos. E quando chega um novo companheiro, isso é tão importante, gente, porque assim, esse é o canal que possibilita com que essa criança, esse adolescente, aceite esse novo parceiro com tranquilidade, não veja como uma competição ou como uma ameaça. Porque quando eu respeito, né, a mulher, a minha primeira esposa, ou o meu primeiro marido, vou falar mais de mim, né, como se fosse eu aqui, fica mais fácil eu ficar me remetendo ao masculino. Quando eu respeito o pai do meu filho se sente inteiro, apesar de eu não estar casada mais com o pai do meu filho, apesar de eu não dividir mais a vida com o pai do meu filho, o meu filho se sente respeitado também e se sente amado por mim. Então, quando ele se sente inteiro, podendo amar o pai e a mãe, quando chega um novo companheiro na minha vida, esse companheiro ele não vai ser uma ameaça para essa criança. A criança não vai sentir esse companheiro como uma ameaça, não vai fazer uma rivalidade, né? Não vai fazer uma competição. Por quê? Porque ele se sente bem, ele se sente inteiro, ele se sente tranquilo. Então, veja bem como tudo isso possibilita a uma nova união ser mais saudável, mais concreta, mais embasada no amor e na ordem, né? Então, o respeito às relações anteriores são fundamentais. E respeito aos filhos. Os filhos têm precedência no sistema anterior. Eu recebo muitos casos de mulheres que sentem ciúmes quando o atual marido vai visitar o filho na casa, ou quando vai buscar e quer buscar junto, quer ir junto, quer levar junto. E isso é complicado. Se tiver uma boa relação, ótimo, não tem problema nenhum, desce a madrasta, sobe, né? Não tem problema algum. Agora, se não tem uma boa relação, não se mete. Deixa eles se resolverem. Respeita a mãe do seu enteado. Respeita o pai do seu enteado. Né? Assim, isso é fundamental. Aquela relação veio primeiro. Você não sabe que dinâmica era aquela. Qual era como funcionava aquilo ali. Então, a gente chega depois no trem, né? Como se a gente já chegasse no vagão que já tinha acontecido uma história, querendo dar pitaco numa história. Então, se você quer ter um segundo casamento saudável, segundo, terceiro, quarto casamento saudável, respeite
as suas relações anteriores e respeite as relações anteriores do seu parceiro. Outra coisa, casal não tem que saber da intimidade anterior um do outro. O que um viveu, o que o outro viveu, faz parte da história deles. Não importa. O que importa é que nós vamos construir daqui para frente. Eu vou pegar todos os erros e os acertos para construir uma nova relação e o outro também vai pegar todos os erros e os acertos para construir uma nova relação. Não me interessa e não te interessa saber como era a relação anterior, se ele tinha prazer, se ele não tinha prazer, não te interessa. É importante respeitar a história da relação do outro. E esse é um ponto muito chato, isso acontece com muita frequência, aliás, muito comum isso acontecer. Quando a gente começa a se relacionar com uma nova pessoa, a pessoa fica falando ali, porque ela não sei o quê, porque ela não sei o quê, porque ela fazia isso, fazia aquilo. E a gente vai ouvindo aquela história e muito naturalmente o que a gente vai fazendo? A gente vai julgando. E nesse julgamento a gente vai pegando ranço, não sei se essa palavra é tão comum, né? A gente vai pegando raiva, vai pegando ranço, e aí já vai tensionando uma relação com uma pessoa que você nem conhece. Não queira saber. Assim também como não conte. A sua relação com seus primeiros parceiros compete a você e a eles. Construa sua nova relação com sua experiência de vida, com essa lapidação que vocês têm. Isso é fundamental e importante para que uma relação de segundo casamento, segunda união, seja saudável. Então, gente, eu acho que eu dei pontos importantes aqui para vocês, eu espero que tenha elucidado um pouco mais, eu espero que vocês possam compreender que o amor pode dar certo, a relação pode dar certo, né? E aí eu quero trazer também, deixa eu só trazer mais um olhar, que é o seguinte. Um novo casamento, onde a mulher tem um filho e o homem tem um filho. E aí eles se unem, então geram uma nova criança. Essa criança faz parte desse sistema. A criança anterior da mãe faz parte do sistema da mãe com outro pai. A criança anterior do pai faz parte do sistema anterior do pai com a outra mãe. E essa nova criança faz parte desse sistema pai e mãe, tá? Essa criança tem prioridade. Por quê? Porque ela é do casal? Não, ela tem prioridade porque ela é mais nova. Ela tem prioridade porque os outros já nasceram de outro sistema, então nesse novo sistema nasceu um novo fruto. Então ela tem prioridade de cuidado, de atenção, porque ela precisa, essa criança nova precisa. Mas quem tem precedência são os mais velhos. Os mais velhos têm precedência. E aí vou falar um pouquinho de irmãos. Como lidar com essa relação desses irmãos, dos meus, os seus e os nossos, né? Primeiro, respeitando o pai e a mãe de cada um. Fundamental. O padrasto e a madrasta, gente, é um bônus. A criança nasceu do pai e da mãe. Se aquela relação por algum motivo não funciona mais, se separaram, e essa pessoa tem uma segunda união, e nessa segunda união essa criança vai ter uma madrasta, ela vai ter um bônus, ela vai ter uma experiência de vida com uma nova pessoa, vai ter uma expansão de consciência com uma nova pessoa. Isso é um bônus quando a relação é saudável. Assim também o padrasto. Mas pai é pai, mãe é mãe, madrasta é madrasta, não substitui mãe. Padrasto é padrasto, não substitui pai. Inclusive, não pode haver substituição financeira. Quem tem que arcar com os compromissos daquele filho é o pai e a mãe dele, não o padrasto. Quem tem que arcar com os compromissos financeiros daquele filho é o pai e a mãe dele, não a madrasta. Isso é importantíssimo. Mas a gente vive na mesma casa e a gente funciona. Ok, a gente funciona. Mas as decisões desses filhos de outro sistema precisa ser retratado e tratado com esse outro sistema, tá? E esse novo filho é do sistema atual. Então vamos falar dos irmãos. O quanto é importante a gente olhar para essas novas relações e na relação de irmão, mesmo que seja na mesma família, no mesmo sistema familiar. Gente, cada filho é um filho, cada ser é único. A gente foi educado para acreditar que o amor é igual.
A gente, enquanto mãe, enquanto pai, a gente sempre fala assim, o meu amor é igual, eu faço tudo igualzinho para cada filho, tudo que eu dei para um, eu dei para outro, tudo que eu dei para o outro, eu dei para o outro, e tudo que eu dei para todos, eu vou dar para esse. E isso, gente, é mentira. É importante a gente olhar para isso com calma e serenidade. Porque a mulher que teve filho aos 23 anos, o primeiro filho, por exemplo, aos 25, aos 28, que casou, que separou, que viveu outros relacionamentos e decidiu se casar de novo e teve um outro filho aos 35, 36, é outra mulher, é outro sistema, é outra dinâmica. Mesmo que ela não tenha se separado, esteja no mesmo sistema familiar, teve o primeiro aos 23, o segundo aos 28, o terceiro aos 32, sei lá, tô aqui elucubrando com vocês, não é a mesma mulher e não é o mesmo homem. Então a gente tem que sair dessa imagem, né, que a gente foi convidado a ficar falando isso para os nossos filhos, que para cada filho eu faço a mesma coisa, é o mesmo amor. Não é. Né? Para cada filho eu tenho uma experiência, para cada filho eu tenho uma oportunidade de vida. Às vezes no primeiro filho eu tinha uma possibilidade financeira ínfima e no terceiro filho eu estou muito mais abundante e esse filho passa menos dificuldades do que o mais velho. Então é importante a gente olhar para os irmãos, né? Que cada um tenha o seu peso e a sua medida. Todos têm amor, todos têm o pai e a mãe inteiros dentro deles. Se os pais forem respeitados, se a mãe for respeitada, se o pai for respeitado, essa criança tem tudo dentro deles, tem um amor dentro deles. Mas o cuidado, nosso cuidado é diferente. Quando a gente não elabora isso, não respeita isso, a gente tensiona a relação dos irmãos. A gente fica se forçando a tratá-los igualmente. E eles percebem que isso não é real e a gente faz um esforço tamanho, inconsciente, tá, gente? A gente faz um esforço tamanho para que essa ordem seja estabelecida, quando na verdade existe a diferença está ali, né? Então a gente tensiona, eles são irmãos que têm dificuldade de se dar bem, que acham que a mãe está dando mais atenção para um do que para outro, que ficam a vida toda dizendo minha mãe amou mais a minha irmã do que a mim. Então, quando a gente olha para isso com interesse, com verdade, dizendo, filho, você é o mais velho e a você é o meu amor, agora eu tenho outro, com o outro eu estou tendo outras possibilidades, porque cada filho tem uma personalidade, cada filho tem uma forma de agir, de pensar, então eu vou ser uma mãe diferente para cada filho. Então um exemplo gostoso que eu gosto de trazer sobre isso é trazer em moeda, né? Vamos lá, vamos supor que a gente tem 3 filhos, né? Cada um, vocês tenham 3 filhos. Um de 20, um de 14 e um de 7 anos. E você então institui que vai dar uma mesada para eles. A partir de agora eu vou dar uma mesada para eles. Então você decide que vai dar R$100 para cada um. O de 20, o de 14 e o de 7. Foi 7 que eu falei? Acho que foi 7. 20, 14 e 7. R$100 para cada um. Como é que o filho de 20 vai se sentir recebendo R$100 de mesada? Você acha que ele vai ficar feliz? O que se faz hoje com uma mesada de R$100? Não muita coisa. Como o filho de 14 vai se sentir recebendo uma mesada de R$100? Acho que ele vai se sentir ok. Não tem tantas necessidades, né? Pode ser que ele se sinta ok. E como o filho de 7 anos vai se sentir recebendo uma mesada de R$100? Pinto no lixo. Comprar bala, comprar pipoca, comprar chocolate, né? Figurinha, entendeu? Eu tenho um filho em casa, figurinhas. Então, assim, são 3 filhos diferentes com a mesma moeda? Será que isso funciona? Então, o mais velho tem precedência. O mais velho precisa receber mais porque ele tem outras necessidades mais importantes. O filho de 20 anos tem uma necessidade mais importante, ou ele está estudando para a faculdade, ele tem outras necessidades. O filho de 14 também tem outras necessidades, então vamos dar o preço de acordo com a necessidade. E o filho de 7 também tem outras necessidades. Então, 3 filhos, 3 medidas. Então, isso ajuda muito a relação, harmonizar a relação de um segundo casamento, de um casamento, harmonizar a relação entre os filhos.
Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, Cristiane Lima Terapeuta, ou então no meu YouTube, que é Terapeuta Cristiane Lima. Tem muito material lá, muito conteúdo para vocês poderem se aprofundar nessa consciência, nessa inteligência sistêmica. E eu aguardo vocês lá, assina meu canal. Espero que vocês tenham gostado. E podem mandar mensagens para mim lá, que eu posso estar facilitando aí de respondendo algumas perguntas para vocês. Um beijo grande, fiquem na paz.